Olá, tudo Tudo bem? bem? Tudo, e você? Oi, Aline, prazer. Prazer é meu. Obrigada, Júlia, por estar aqui com a gente no Manhã. Eu não sabia do Instituto Fazendo Histórias, então eu achei sensacional. Obrigada a você por me receber aqui. Acho que é um tema super importante e acho que ele está muito relacionado com o seu trabalho. Então, a Júlia Teixeira, psicóloga, né, e técnica do Instituto. E eu queria, Júlia, por favor, conta um pouquinho da sua trajetória, né, até chegar no Instituto e um pouquinho do Instituto pra gente. Eu ia falar para deixar para o final, mas acho que faz todo sentido já apresentar um pouco o Instituto e o trabalho que vocês fazem. Sou psicóloga, psicóloga clínica também, trabalho no instituto e atuo também no consultório particular. Trabalho no Instituto já há muitos anos, foi por onde eu enredei, assim, dentro dessa área da assistência social, então o Instituto tem um papel super importante nisso, né? Eu trabalho bastante com perinatalidade de uma maneira geral. Eu faço a pós-graduação no Instituto Gerar, não sei se você Ai, conhece. amo, adoro. Aham. É um, enfim, o meu foco aí de trabalho, né? E eu acho que o que me levou a querer entender melhor todos esses processos que envolvem, né, a perinatalidade, a parentalidade, foi o Famílias Acolhedoras. Então, já trabalhei em vários programas do Instituto, né, que trabalham todos com acolhimento, eu vou falar um pouquinho melhor, ingressei no nosso serviço de acolhimento familiar e ele me levou a querer entender um pouco mais sobre todos esses processos super complexos e intensos, então eu estou nessa caminhada até o momento. O Gerar é um lugar de Muito muito legal. aprendizado e outros. Maravilhoso. Então, um pouquinho da minha trajetória, né, e Uhum. apresentar o Instituto. Ele é uma organização não governamental que está em São Paulo, atualmente está sediado em São Paulo, apesar de ter vários parceiros pelo Brasil todo, que tem um monte de programa que o objetivo é fortalecer as crianças e adolescentes que têm experiência de acolhimento, seja ele o institucional, que são os abrigos, né, mais conhecido como abrigos, ou o acolhimento familiar também, né? E a gente também é um serviço ao mesmo tempo. Então, a gente tem programas que trabalham em parceria com os serviços institucionais familiares, e a gente também executa um serviço de acolhimento familiar, que fica numa outra sede, tem duas sedes atualmente, né? E aí eu vou contar um pouquinho mais sobre ele. E aí vocês podem entrar aqui na nossa página, tem os destaques, né, do Instagram, tem todos os nossos programas, os diferentes focos que eles têm, entrar no site, ter todas as informações lá. É, Que a gente aprofunda famílias acolhedoras. a gente, eu vi o site, né, e fazendo a pautinha, eu vou olhar para o lado, gente, porque eu tô com a minha pauta aqui no computador do lado, tá? Eu não tô, é só que eu tô enxergando as perguntas. E eu Tranquilo. até brinquei, né? Eu falei assim, vamos ver o que que dá tempo, porque conforme eu fui vendo o que tem no site, abriram-se várias questões, né? Então, óbvio, né? A gente vai focar no famílias acolhedoras, mas tem muita coisa interessante. O apadrinhamento Uhum. afetivo, então a gente vai também abordar um pouquinho se der tempo. E, gente, quem Tá. tiver perguntas, vão mandando aqui. É óbvio, às vezes não dá tempo de fazer, no conforme a gente vai conversando, mas uma outra a gente destaca e no final que der tempo a gente faz as perguntas. E eu vou pedir, conforme quanto mais vocês interagem aqui, mais pessoas ficam recebendo a nossa live. Então, mandem muitos coraçõezinhos aqui do lado. Esse aviãozinho, essa flechinha que tem embaixo também, quem vocês acharem interessante assistir essa live, encaminhem para as pessoas, que daí mais pessoas acessam aqui com a gente. Então, Júlia, conta pra gente, o que que é o programa, né? Famílias Acolhedoras. Tá. Acho que para chegar no programa, eu vou explicar um pouco o que que é essa medida de acolhimento, que eu acho que muita gente não conhece, tem muitos mitos ainda que a gente carrega, né? Tá. Então, para começar, né, a medida de acolhimento, ela é
uma proteção, uma medida de proteção para as crianças e adolescentes que tiveram seus direitos ameaçados ou violados de alguma forma, né? É uma medida que deveria, pelo menos, ser excepcional e provisória. Então, o que que acontece, né? A criança está lá no seu convívio familiar, com a sua família, ela tem algo que acontece que ameaça ou viola algum direito dela, e o Estado separa essa criança dessa família temporariamente. Então, ela vai morar em um outro lugar, em um serviço, e aí tem as várias modalidades, enquanto uma equipe trabalha com essa família em conjunto com a criança, com o objetivo que ela retorne. Então, é isso que está por trás de todos os serviços, né? Tá. Que essa criança possa retornar para a família biológica de origem dela. Uhum. E aí, mesmo que seja o pai ou mãe, ou que seja um tio ou uma avó, é um trabalho bem extenso, bem complexo. Se não há nenhuma possibilidade, se tudo se esgota, aí essa criança é encaminhada para adoção, né? Então, é só se não der certo o retorno para a família dela. Entendi. E aí, nesse tempo que ela está fora, né, que ela está separada da família de origem, ela tem que ficar em algum lugar, né? Só um minuto, Júlia, desculpa te interromper. Alguém falou que travou. Pessoal, voltou? Vocês estão ouvindo a gente? Vendo e ouvindo? Que a Luana, uma querida, falou que tinha travado, mas parece que voltou. Aqui não aconteceu nada, então vamos ver. Tá bom. Então, nesse período que essa criança está afastada, ela precisa ficar em algum lugar, né? E dentro das nossas políticas, a gente tem algumas modalidades, né? Os serviços institucionais, onde as crianças ficam numa casa com até 20 crianças, tem educadores, tem uma equipe, é um coletivo, né? Que essa criança vai ser cuidada nesse coletivo, numa casona, numa instituição. Tá. Ou tem as famílias acolhedoras, que são famílias como você aí, por exemplo, né? Você, seu marido, suas filhas, da sociedade civil, decidem se tornar uma família acolhedora, decidem ser o lar temporário para essa criança, né? Ao invés de ser a instituição, vai ser na casa da família. Entendi. E tem uma... Pode falar, depois eu pergunto. Eu ia falar algo, mas escapou. Desculpa. Desculpa, gente. É basicamente isso. E quais os critérios? Uma coisa antes ainda. A prioridade dessas crianças é que elas vão para famílias acolhedoras ao invés de irem para as instituições, é isso? Sim, isso está previsto por lei. E tudo isso que eu estou falando é tudo previsto por lei, tá no Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Então, são políticas públicas aí executadas pelo Estado, né? Enfim, Ai, repete sua pergunta, esqueci, desculpa. Não, se é prioridade aí para famílias ao invés de instituições, né? Sim, isso também, por lei, é uma prioridade. Então, para todas as crianças, elas têm que ir para as famílias acolhedoras. Infelizmente, no Brasil, a gente tem uma realidade, eu não sei esse número exato, mas em torno de 5% das crianças que estão em medida de acolhimento estão em famílias acolhedoras. Isso porque a gente tem um atraso muito grande nessas políticas, enfim. Então, não é a realidade que a gente tem, mas é o que deveria acontecer. E acho que quanto menor a criança, maior a urgência. Então, quanto menor o bebezinho, né, as crianças de 0 a 6, a primeira e primeiríssima infância, quando ficam em instituições e são cuidadas em instituições, os impactos no desenvolvimento delas ao longo da vida vai ser muito maior. Então, quanto menor a criança, maior a urgência, maior a prioridade de estar numa família acolhedora. A gente, que é mãe, né, lê muito sobre a importância da criação do vínculo, né, principalmente nesses primeiros anos de vida. Acho que a atenção que o bebê demanda, isso tudo deve dar mensagens e contribui muito no desenvolvimento da criança, né, e na parte socioemocional também, né. Com certeza, com certeza. E acho que numa instituição, né, num serviço de acolhimento institucional, por melhor que seja, sabe? Ótimos que eu conheço, enfim. Mas, infelizmente, não dá para dar a mesma atenção para um bebezinho, para uma criança, do que num núcleo familiar.
né? Então isso faz muita diferença. E o Guilherme até falou como ampliar o acesso a este serviço. Eu não sabia desse serviço, eu não sabia que existiam famílias acolhedoras. Eu sabia do apadrinhamento. E de fato, tem havido, Júlia, um movimento de divulgação? Como que isso tem acontecido, assim, para as pessoas realmente conhecerem? Várias pessoas, quando eu postei, falaram que legal, eu não sabia. Então, eu acho que há um desconhecimento. Sim. Eu acho que é um atraso nas nossas políticas de uma maneira geral, assim, né? Infelizmente, a gente tem pouco investimento, né, do Estado primeiro na assistência social, né, assim, para todas as crianças que precisam, e acho que o acolhimento familiar está aí, assim, né, também. Acho que a gente tem um histórico, né, de institucionalização dessas crianças, né, de separação delas da sociedade. Então, estar numa família acolhedora é também elas estarem no convívio aqui, né? Então, a criança que está acolhida, que está numa medida de proteção, ela não está lá isolada num grande orfanato, né, longe da sociedade, não, ela está aqui, né, na sociedade, inserida. Então, acho que a gente tem um histórico, né, tem a história do nosso país, tem investimento em política que acho que vão acarretando em tudo isso, né? Cada serviço vai ter a sua divulgação, acho que isso tem que ser ampliado, acho que aqui é um jeito da gente divulgar e acho que a gente tem que ter um investimento aí para todo mundo saber. Então, as famílias acolhedoras são grandes divulgadoras, isso eu acho que é legal falar. Legal, que legal. O Instituto tem há 4 anos o serviço, acho que esse é o quinto, não sei exatamente. E esse crescimento de famílias acolhedoras, né, também foi muito sendo feito pelas próprias famílias, né? Entendi. Na rede própria delas. Tem muitas formas, né? Que legal. E quem pode ser uma família acolhedora, né? Qual o perfil aí da família? Bom, acho que tem alguns critérios que são mais objetivos, né? Primeiro, você não pode estar no Cadastro Nacional de Adoção. Isso é algo posto, né? Você precisa ser um adulto, né? Claro, com uma rede aí para conseguir cuidar de uma criança. Você pode ser solteiro, pode ser divorciado, pode ser um casal heterossexual, homossexual, assim, qualquer configuração de família, né? Pode ser família acolhedora, mas você precisa ter uma rede para conseguir cuidar dessa criança, como você e todos aqui sabem que isso é importante. Sim, né? Sabemos. Todos os membros da família precisam estar de acordo com isso, né? Não pode ter nenhuma dependência química, comprometimento psiquiátrico, antecedente criminal. Tem que estar aí disposto e tem que ter disponibilidade para cuidar dessa criança e tem que saber que ela está inserida num serviço, né? Ela está numa medida de proteção, a família acolhedora tem a guarda temporária dessa criança, que ela é dividida com o serviço, ela é junto com o serviço, né? Então, ela vai estar submetida a um serviço, vai estar submetida à vara da infância e juventude, então aí tem todo um trâmite, uma disponibilidade que essa família precisa ter, né, para ser família acolhedora, né? Então, esses são os critérios mais objetivos, e acho que tem os subjetivos, que são aí uma avaliação também de cada equipe. Algo que está posto é uma criança, bebê, adolescente que chega e vai embora. Então, eu pensei muito nisso. Geralmente algo que pega, né? Então, isso está posto. Eu acho que tem que ser uma família que está disposta a viver, né? Separações, lutos, né? Que consegue desapegar, né? Consegue cuidar, dar muito amor, se vincular pra caramba. Todas as famílias acolhedoras se vinculam muito, né? E a criança precisa de vínculo, e é por isso que a gente faz esse trabalho. Então tem esse perfil, né? Que a gente precisa procurar. Não é todo mundo que tem, e tudo bem, não tem problema. Tem pessoas que vão fazer coisas incríveis, mas às vezes não vão conseguir ser família acolhedora, né? Precisa conseguir se submeter a regras, precisa ter uma boa comunicação com a equipe, e aí tem todos os critérios mais subjetivos que vão sendo avaliados ao longo de um processo grande até de seleção e formação. Né? E acho que é muito importante e ter bem diferenciado o projeto de família
do projeto social, né? São coisas diferentes, né? Um casal que, por exemplo, quer adotar, pode até ser família acolhedora, tanto que consiga diferenciar os dois projetos, né? O projeto de família, que vai ser adotar uma criança, e o projeto de fazer um serviço, né? De estar inserido num serviço que é social, que é uma outra via, uma criança que vem e que vai. Como que a gente sabe que a adoção tem uma espera muito longa, né? E tem aquela questão de a família meio que coloca como gostaria que a criança fosse mais nova, mais velha, com irmão, sem irmão, enfim. Na questão da família acolhedora também tem esses critérios, tem esse tipo de escolha da família, como que é? Tem também. Acho que é importante também que tenha, porque a família acolhedora precisa dar conta do acolhimento, né? Tá. Acho que não, é um trabalho super complexo, assim, né? Não é simples, apesar de ser muito gostoso também, não é simples, e as famílias precisam saber os seus limites. Então, sei lá, por um exemplo, famílias que trabalham integralmente, né? Podem sim ser famílias acolhedoras, mas vão precisar acolher crianças mais velhas que podem ir à escola. Não dá para acolher recém-nascido, por exemplo, né? Então, a gente, lá no Instituto, a gente combina que essas famílias conseguem ter uma flexibilidade para adaptação dessa criança na casa e depois essa criança precisa ser inserida na escola. Tá. Tem famílias que acolhem crianças com questões de saúde graves. Tem famílias que não conseguem dar conta disso por questões da família que ela pode dizer e pode colocar, né? Para o acolhimento dar certo. Não adianta a gente se dispor a salvar o mundo e não dar certo, né? Sim. Então, podem escolher também. A Elô chegou assim, aqui. Desculpa, só para dizer, assim, acho que tem certos quesitos que tem na adoção que não tem na família acolhedora, né? Na família acolhedora, geralmente, é a idade, questões de saúde, recém-nascido, sei lá. Não, você não, por exemplo, você não fala se você acolhe crianças brancas ou crianças pardas ou crianças, né? Isso não tem, né? Acho que a gente tem que ter famílias que respeitem a diversidade de uma maneira geral, né? Legal. Seja o que for. E aí você tocou num ponto que foi o que eu mais pensei desde que eu li sobre o programa, né? A gente, imagino, cria um vínculo, né? Acho que em qualquer momento, desde bebê, vem uma criança para dentro do convívio, imagino que cria-se um vínculo muito forte. E por mais que essa família saiba que é por um tempo, eu não sei quantos anos, como que isso se configura, e a criança também, como que vocês trabalham isso? Quando é bebê, né? O bebê não vai saber. Como que cresce esse bebê nessa família? E como vocês trabalham isso, preparando para que um dia esse bebê que, né, cresceu como essa referência de pais, de mães, enfim, vai se preparar para deixar essa família? Bom, para explicar um pouquinho, o acolhimento por lei, ele é até 1 ano e meio, né? Pela provisoriedade que ele tem, ele é até 1 ano e meio. Eu não sabia. Se um acolhimento precisar se estender, ele pode também, né? Tá. Então, crianças mais velhas, a partir dos 7 anos, as chances dela ser adotada diminuem muito, né? Então, muitas crianças têm que ficar muito tempo acolhidas em famílias acolhedoras ou instituições, enfim. Tá. E aí, quando lá no Instituto, né, a gente trabalha principalmente com a primeira infância, então a gente não tem essa questão de para onde essa criança vai, né? Porque a fila para adotar ela é imensa. Então, o acolhimento mais longo foi de 1 ano e 3 meses, por exemplo, né? E acho que o trabalho, né, a preparação começa a partir do momento que eles chegam, né? Assim que uma criança é acolhida, é dito para ela, né, o que está acontecendo, que ali é uma casa que vai ser temporária, que ela vai ser muito protegida, muito cuidada, muito amada, mas que vai ser por um tempo. A gente não chama as famílias acolhedoras de pai e mãe, então a gente busca separar esses lugares, porque lembrando que as crianças foram separadas das famílias, né, e o objetivo é que elas retornem. Então elas vêm, as famílias, a não ser que haja uma proibição, elas vêm, as famílias, elas têm visitas constantes, né, então a gente vai trabalhando para diferenciar, né, que é a família acolhedora e quem são os pais, a mãe, o tio, Legal. a irmã.
E esse trabalho é ao longo de todo o processo. É claro que ele tem etapas. Então, no começo, a adaptação da criança nessa casa vai ser mais fundamental, né? E aí o processo vai caminhando junto, a equipe tem uma comunicação, uma proximidade muito grande com a família acolhedora. Então, fala tudo para a família acolhedora que está acontecendo no processo jurídico da criança. A família acolhedora fala com a criança, explica o que está acontecendo. É um direito da criança, né? Saber o que está acontecendo na vida dela. E o passo a passo vai acontecendo, é isso. Ela tem visitas constantes com a família dela. Tem um vínculo que se mantém. Esse é um trabalho que precisa ser feito, né? Quando for a hora de retornar, isso já foi caminhado com a criança, né? E com a família acolhedora, né? E precisa também saber para se preparar. Então, vai chegando, não vai chegar o dia que a equipe fala, é amanhã, né? Não, é todo um processo. Então, vai intensificando as visitas, vai criando. O objetivo, para tentar me fazer clara, é que essa criança crie uma segurança nesse outro lar que vai ser o lar para sempre dela, né? Então, tem todo um processo de idas e vindas para esse lar, que ele vai se intensificando para ali ficar seguro, não só aqui que é a família acolhedora. Entendi. Né? E a criança acredita esse tempo também, isso é super importante. Seja um bebezinho de 1 mês, né? Ou seja, uma criança de 8, um adolescente, enfim. Né? Eles que vão ditando tempo de segurança para ser uma separação, né? Porque vai ter uma separação, vai ter sofrimento de todos os lados, né? O acolhimento, ele inicia, é inerente, né? A separação, o sofrimento, enfim. Mas precisa acontecer também, né? E que ele possa ser cuidado, né? Que não seja ali arrancar, que não seja de um dia para o outro, para a criança elaborar, para a criança saber. Então, enfim, tem um processão aí de visitas, de álbum, né? De fazer registro disso, de contar história para a criança, de fazer, quando possível, encontro com a família de origem da criança, a família acolhedora, para ela ver todo mundo junto, para ela se sentir segura. Enfim, poderia falar coisas aqui. Até tem que me cortar, que eu sou muito prolífica. Não, tá achando ótimo. Até quantos anos? Até 18 anos? Qual que é a idade que a criança, o adolescente pode entrar para o programa? De 0 a 17 anos, 11 meses, sei lá. 29 dias. E se... todas as idades. Se ficar numa família 1 ano e meio, deu prazo, não teve a adoção, não retornou para a família de origem, daí o ideal é que vá para outra família, ou pode prorrogar? Como que funciona? Pode prorrogar. Essa criança, a ideia é que essa criança não tenha inconstâncias, não tenha separações para além da que já foi posta pelo acolhimento. Então, se precisar ser prorrogado, vai ser na casa dessa família acolhedora. E acho que para isso, essa família também é diferente preparar uma família acolhedora para um bebê do que é preparar uma família acolhedora para um adolescente, por exemplo. Né? O adolescente, se não houver retorno para a família de origem dele, é muito pouco possível, infelizmente, que ele seja adotado. Então, a família acolhedora sabe disso e esse vai ser um acolhimento me fugiu a palavra específica, mas que ele vai falar até os 18 anos, né? E daí não converte para uma adoção. Acaba... Porque não pode estar numa fila, mas se a criança não for adotada, ele passa a ser legal, digamos, a longo prazo, né? Porque ali eles vão ter a guarda dessa criança, né, desse adolescente, por exemplo. A família acolhedora vai ter a guarda desse adolescente, né? Eles que são responsáveis por todo o cuidado. Eu estava escutando uma família acolhedora de Osasco, que acolhe uma adolescente, acho que ela tem uns 13, 14 anos, e as possibilidades de retorno são muito poucas, enfim, o que a família fala para essa menina, né? Que eles vão estar lá pelo tempo que ela precisar. Eles vão em conjunto com a equipe, né, trabalhando a autonomia, assim como fariam com os filhos, né, que eles possam ter a sua própria vida, né, então acho que esse é o trabalho para um adolescente, seja ele no acolhimento institucional ou familiar, mas eles vão estar lá, Agora, o que vai ser disso também não sei, se vai ficar lá mais do que os 18 anos, aí depois vão ser todos adultos e vão decidir. Vão decidir, né? Legal. Um pouco assim.
Alguém perguntou como preparar a família. Acho que um pouco isso que você falou das visitas, né? Quanto tempo a família, em geral, vocês preparam essa família para a chegada da criança, do adolescente? Tem todo um processo de formação e de seleção dessas famílias, né? Elas entram em contato com o instituto e aí elas começam o processo, tem entrevistas, tem visitas na casa das famílias, tem todo aí um adentrar na história dessa família e nessa decisão e etc e tal. E aí as famílias que tiverem o perfil partem para um processo de formação, que a gente fala que são vários encontros, que não pode faltar, que precisa estar lá, que é super intenso, que elas vão passando por vários temas, luto, a infância, a adolescência, o que é o acolhimento, as medidas de proteção e etc. Para depois, se tudo der certo, elas se tornarem família acolhedora. Então esse processo leva não sei, uns 4 meses, não sei dizer, Tá, assim, alguns meses de entrevista, preparação, para depois fazer parte do grupo, para depois acolher. Então, é entendi. um baita processo, Sim, porque é algo super intenso, né? legal. Então, E quando, se alguém aqui tiver interesse, como se candidatar para ser uma família acolhedora? Eu imagino que haja instituições, né, como vocês. Tem várias, como que é, Júlia? É direto com a é, instituição, com a ONG? aqui em São Paulo, sim, você pode entrar direto em contato com a instituição e buscar se candidatar de alguma forma. Para quem, enfim, está em outras cidades, buscar a vara da infância e juventude ou a Secretaria da Assistência Social para saber se tem na sua cidade ou não e onde é que fica. E aqui em São Paulo, a gente tem o Instituto Fazendo História, o ABA, que fica na Zona Uhum. Sul, o Pilar e o FUNSAI. Então, temos esses serviços atualmente que estão em busca de famílias, quem quiser. Podem Tá. procurar na internet, que vão achar. Então, entre em contato direto com a instituição para se candidatar e começar o processo, quando houver o processo de formação e seleção. A família pode receber mais de uma criança. Terminou uma, um tempo de uma, depois se candidatar novamente, isso pode acontecer. Sim, sim. No Instituto temos, acho que, ixi, eu não sei mais direito, mas acho que tem uma família que já acolheu 5 crianças. Nossa, que legal. Tem famílias de Campinas, por exemplo, que têm há mais de 20 anos, que, sei lá, já acolheram 14, 15 crianças. Então, você segue. Você precisa de tempo entre os acolhimentos, né? Tá, Seja para respirar, descansar, ou seja para viver o luto também. sim. Mas você pode. A Fer Batista, psi, deve ser psicóloga, né? Sabemos que existe um índice importante de devolução das crianças nas adoções, configurando uma nova violência para essa criança. Como são os índices de desistência no caso das famílias acolhedoras? É, de desistências do serviço, das crianças, ela quer É, dizer, né? é. Tá. Olha, eu não, eu acho que nem deve ter um índice, assim, né? Porque, enfim, é uma família que é toda preparada, tem um acompanhamento, assim, minha opinião aqui, né? Que na adoção, acho que tem algo importante que é o acompanhamento desses processos, assim, né? Pelo judiciário e etc. Enfim, dando suporte para algo que é super complexo, né? Então, os serviços de acolhimento familiar, eles têm uma equipe, né? Que é composta por um psicólogo, uma psicóloga, um assistente social e uma coordenação, né? Dependendo do número de famílias, geralmente é uma equipe para 10 famílias, então se tem 30 famílias, vão ter 3 equipes, né? Para ter um acompanhamento super próximo, né? Porque é isso, a criança vai estar em casa, né? Então precisa ter gente no WhatsApp, no telefone, precisa ter um suporte e isso existe, assim, né? E eu acho que isso é fundamental para o acolhimento dar certo. É claro que acontecem, sim, né? Acolhimentos que não dão certo, a gente já teve um no instituto, enfim. Em outros serviços a gente também escuta, né? Vai ouvindo falar, mas acho que são muito mais acertos do que não acho que são erros, né? Mas são tentativas de acerto, que às vezes não dão certo e a gente vai cuidar se algo der errado.
né? Vai para outra família acolhedora, né? Vai cuidar muito dessa criança, muito dessa família acolhedora também, né? Mas acho que tem que ter uma situação muito grave, assim, muito difícil. Às vezes também, gente, tem coisas que acontecem, né? Por exemplo, acabou de acolher, e aí sei lá, alguém da família super próximo falece, né? Vai ter aí uma reviravolta, às vezes não vai dar para continuar com esse acolhimento. Bom, também acontece, né? Por isso que tem uma equipe para poder cuidar e dar muito suporte para as famílias acolhedoras. Respondi a pergunta? Sim. Tá. Respondeu super bem. A Janaína comentou, eu estudei com a Janaína, no colegial, hein, gente? Olha só. Acho esse projeto lindo, é muito significativo, exemplo de amor fraternal, porque acolhemos, amamos e eles se vão, realmente. Ela é psicopedagoga e já conhece o projeto. Alguém perguntou se alguém já tinha desistido, parece que só uma, né, que você falou, Júlia, por enquanto, no Instituto. No Instituto. Você sabe quais cidades, como que é no Brasil, assim, em relação a esse programa, né? Bem amplo ou poucas cidades ainda que oferecem? Eu não sei te dizer um número exato, assim, mas um pouco para dar um parâmetro, eu sei te dizer esse número de 5% das crianças em acolhimento estão em famílias acolhedoras, então é muito pouco. Infelizmente, é uma política pública, então todas as cidades deveriam executar, deveriam ter um serviço de acordo com o número da população, né, enfim. Mas não é a nossa realidade, infelizmente, né? Mas eu acho que vale para todo mundo aí que estiver fora de São Paulo, procura a Vara da Infância e Juventude, né? Ou a Secretaria de Assistência Social da sua cidade, do seu município, para se informar. Que aí eles vão ter, com certeza, essa informação. Muito bem. E depois que a criança retorna para a família ou é adotada, a família acolhedora, ela pode manter contato? Como que geralmente isso funciona? É o ideal, a gente gosta quando mantém, mas quem decide isso é a família da criança. Então, é algo que a gente vai sempre cuidando muito com as famílias acolhedoras, né? Da expectativa, pra gente, não sei se não dá para não ter, mas para cuidar dela, porque não é uma certeza e não é algo que está na mão do serviço também, né? É uma decisão da criança, seja ela biológica ou adotiva. A gente tem vários casos, acho que arrisco dizer que a maioria, não sei ao certo, mas arrisco dizer que a maioria que as crianças mantêm contato com as suas famílias acolhedoras e que deu muito certo. E tem vários jeitos de manter contato. Às vezes é só mandar foto, vídeo, é mandar uma mensagem, às vezes é estar no aniversário. E tem família acolhedora que é madrinha e padrinho da criança. Então, que manteve, porque houve também uma vinculação entre as famílias, né? Legal. Não só a criança com a família acolhedora. Sim. Aqui o pessoal tá falando, Rio Grande do Norte, tô achando ótimo, Porto Alegre. Pessoal, escreve aí de onde vocês são, que eu tô achando bem de norte a sul aqui, tô achando sensacional. O Fábio falou, acredito que existam poucas famílias acolhedoras aqui no Nordeste, no Rio Grande do Norte em específico. E a Paulinha colocou menos de 400 serviços de acolhimento familiar no Brasil. É bem pouco, né? Se for pensar no país inteiro. E a Paulinha aqui do Serviço Família Acolhedora de Fortaleza, Ceará. Boa noite, que legal. Muito legal. Júlia, qual a diferença do programa Apadrinhamento Afetivo? Aliás, não sei se nem dá para relacionar, mas explica pra gente como que é esse programa do apadrinhamento. Porque eu conhecia só esse. Tá. Eles são bem diferentes mesmo. O apadrinhamento são adultos também que se dispõem a apadrinhar crianças e geralmente é pensado para crianças que vão ter longa permanência nas instituições. Então, crianças mais velhas, né, a partir desses 7 anos que você tem poucas chances de adoção, e que tem os vínculos familiares muito fragilizados, tem poucas chances de retorno, né, familiar, e vão ficar até os 18 anos no serviço de acolhimento, né, para eles que é pensado para ser mais uma referência para essas crianças, né, alguém que vai estar lá para tanto dar suporte no dia a dia, quanto nos desafios todos, né, e enormes que são se tornar adultos, né. Sim.
Muitos desses meninos e meninas vão partir para a vida, né, aos 18 anos, então o padrinho ou a madrinha entra num lugar de um vínculo que vai ser duradouro, que vai trazer estabilidade, que vai ser um suporte, mas é mais um aí dentro dos que já estão na vida dessas crianças, né? Então, ser família acolhedora é você estar num serviço, você vai ter a guarda dessa criança, né? Você vai estar vai ter uma parceria com uma equipe, né? Todo um outro, acho que uma outra profundidade, né? A criança vai estar na sua casa, vai viver lá pelo tempo do acolhimento dela. Você também, os dois são voluntários, né? Mas eu acho que as responsabilidades e o lugar na vida das crianças é bem diferente. Na família acolhedora, entendi. Ela assume também toda a responsabilidade referente ao financeiro dessa criança, né? Durante aquele período. E se a criança, principalmente adolescente, a gente sabe que em situações de vulnerabilidade, quando a mãe, principalmente foi usuária de drogas, enfim, tem muitas necessidades em termos de atendimento mesmo, né? Psicológico, fonoaudiológico, enfim, de diversos profissionais. Isso o Instituto não oferece, é a família que vai prover se houver necessidade para essas crianças, né? Sim, eu acho que todas as decisões que vão sendo tomadas, né, sobre a vida dessa criança é sempre compartilhada com a equipe técnica, né? Tá. Então, é muito importante essa comunicação, assim, boa, constante, né, entre esses dois núcleos. As famílias recebem uma bolsa auxílio de um salário mínimo, né, mensal. Então, e as famílias acolhedoras acolhem ou uma criança ou um grupo de irmãos. Então, se acolheu 2 irmãos, por exemplo, vai receber 2 bolsas auxílio, né? Uma bolsa por criança. E ela vai ser responsável por todos os encaminhamentos que essa criança tiver, né? O Instituto tem suas parcerias, né? Também vai ajudando a família no que ela precisar, nos encaminhamentos, em como achar e etc. E a maior parte das famílias usam a rede pública. Tá. Seja da escola, seja de educação, de saúde, né, da assistência como um todo, assim. Então, quando não é possível, quando precisa de algo urgente que não tem, a gente vai se movimentar, vai atrás, e aí é tanto equipe técnica quanto... o Instituto nunca vai fornecer, assim, ele é o serviço, então vai ter só a equipe ali, né? Tá. E aí vai atrás, junto. Legal. Mas a responsabilidade, assim, de levar, etc., é da família acolhedora. É muito legal esse respaldo, né? Acho que deve dar um certo conforto, assim, uma questão de segurança para a família saber que vocês, né, e todos esses profissionais estão ali lado a lado, responsáveis por essa criança, né? Sim. Ai, Lô, que demais ver a Aline entrevistando a Júlia. Elô, que querida, muito querida, que eu admiro demais. E eu quero mais uma dúvida do apadrinhamento afetivo. No apadrinhamento, essa criança não chega em nenhum momento na casa do padrinho ou da madrinha? Como que funciona a dinâmica? Chega. A ideia é que essa criança possa ser inserida na vida desse padrinho ou dessa madrinha e vice-versa. Tá. Então, tanto vai no serviço de acolhimento, vai fazer coisas com a criança que a criança gosta, o adolescente, enfim, e vice-versa, né? Eles também estão inseridos na vida dos padrinhos e madrinhas. Então, tem uma convivência na casa, vai se fortalecendo, né? Eles vão se vinculando e acho que vai abrindo, né, esses caminhos ao longo do processo, mas a ideia é que tenha, né? Tem aí essa convivência comunitária, que é o que a gente chama, né? De estar inserido, de ir nos lugares, de fazer coisas juntos, né? Ir na casa, vai fazer viagem, retorno. Daí não tem tempo determinado, assim, de... Não. É um vínculo duradouro. Então, que seja para o resto da vida, né? Aí é isso também, as crianças e adolescentes vão crescendo, todos vão se tornando adultos e tomando essas decisões, mas o objetivo é que seja duradouro, né? Para o resto da vida. Legal, o Fábio falou, gostaria de conhecer pessoas aqui que têm algum vínculo ou curiosidade no projeto Padrinho Afetivo. Aqui entre as pessoas que estão assistindo, Fábio, vamos ver, quem tiver interesse por experiência... porque ele é padrinho afetivo. Alguém falou, a Fernanda, que é uma psicóloga do IPQ,
também comentou que quando eu postei da Famílias Acolhedoras, ela falou que ela é madrinha afetiva pelo Instituto e que ela acha maravilhoso o programa. Que legal, que bom. Sou suspeita para falar. Já Uma vez eu ouvi foi acho que na Jovem Pan, não lembro, uma discussão de profissionais, referência aí, no tema falando se era melhor para a criança ou não ter esse programa do apadrinhamento afetivo, porque eles tinham colocado um questionamento de que essa criança vai viver com a família. Às vezes a família tem filhos, ela vê uma realidade que ela gostaria de ter, mas a família, né, às vezes não vai adotar, enfim, e ela talvez se não seria uma frustração para essa criança viver querendo realmente ser filha daquela pessoa, daquele padrinho, da madrinha, daquele casal. Mas o que é melhor para a criança? Ter essa experiência e voltar, né, para o acolhimento, para a instituição, ou ser adotada por outra família, ou não ter. Eu queria ouvir sua opinião, mas o que eles falavam era que esse vínculo, esse amor, esse cuidado nunca vai causar dano, né? A criança vai ter que se fortalecer no sentido de entender que não vai ser filho daquele casal, mas que é um vínculo diferente, que ela pode ter muitos benefícios em relação a isso, né? O que você acha, Júlia? Eu concordo com essa parte. Acho que talvez seja uma questão muito mais para os adultos do que para as crianças, né? De ter que lidar com as frustrações que vão aparecer ao longo de um processo, seja ele qual for, assim, né? Uhum. Eu acho que as crianças e os adolescentes, eles precisam de vínculo, de segurança, de estabilidade, mesmo que esteja num serviço de acolhimento institucional, que saiba que tem alguém ali que eles podem sempre contar. Mesmo que essa relação tenha limites, assim, né? Isso pode ser sempre trabalhado com as crianças, se os adultos se propõem a isso. É assim que eu vou entendendo, seja na família acolhedora, seja num apadrinhamento afetivo, né? A gente precisa propiciar, né, esses vínculos, essas permanências para elas, e que bom que eles podem desejar, né? Também ter uma família, ter uma casa, queria isso para mim, eu acho que eles precisam desejar, né? Uhum. E a gente, claro, que vai inserindo eles no mundo e eles vão também conseguindo entender o que eles podem e outras coisas que eles vão ter que buscar, coisas que eles não podem ter, né? A gente também acho que precisa valorizar o que as crianças têm, o que as crianças já construíram, os vários vínculos que tem o serviço de acolhimento institucional, né? Tem muita coisa bacana também. Eu acho que às vezes a gente pensa, né, nessas histórias, já vem, são histórias difíceis, acho que, né, não estão lá à toa, mas também tem muita coisa bacana, e os padrinhos também são pessoas que vão valorizar toda essa outra história junto com o adolescente, junto com a criança. Sim. Então, eu penso um pouco assim. Sensacional. Eu acho que também deve ser muito rico para a família, né, que recebe, assim. Tanto na família acolhedora quanto padrinho, madrinha. Alguém comentou aí, uma mudança, é uma transformação, eu acho, não só para crianças, acho que para os adultos envolvidos nisso, né? É uma potência muito grande, né? Para quem de fato, acho que o perfil é muito bom. Eu falei para a Elô, quando eu estava conversando com ela, eu falei assim: eu penso em ser família acolhedora. Na verdade, eu estava pensando no apadrinhamento. Eu não conhecia exatamente da família acolhedora. Eu achei sensacional. E eu brinco que eu sempre quis ter 3 filhos, né? A gente parou em 2, né? Por enquanto, pelo menos. Daí eu falei com meu marido agora, falei, quem sabe daqui a alguns anos deixa elas crescerem mais um pouco, mas eu achei maravilhoso. Então, parabéns para vocês, que eu tenho certeza que eu conheço a Elo, agora desconheço um pouco, mas que é uma instituição muito séria, que trabalha com todo amor. Realmente com vistas ao melhor desenvolvimento, acolhimento e amor mesmo dessas crianças. Então, que a gente puder divulgar, compartilhar, todo mundo que está aqui online, por favor, divulguem, contem, porque para a gente fazer esse percentual de 5%, né, aumentar bastante, porque essas crianças com certeza vão ser muito beneficiadas. E a Cristiane falou, vocês vão fazer um novo evento para adoção afetiva por agora de forma online ou está parado? Júlia, é com você. De adoção afetiva, ixi, misturou. De apadrinhamento afetivo, não quer dizer?
Um novo evento. Ah, você tá falando de live, Cristiane? Agora eu fiquei em dúvida. Manda sua dúvida aqui que a gente tem mais alguns minutinhos, se você quiser saber, né, Júlia? Não sei, eu não vi que horas são, que o Instagram derruba a gente quando dá 1 hora de live, mas eu acho que... São 9h52. Tem aí A gente tem uns 8 minutos. Já Se ela está falando do apadrinhamento, eu não sei quando que vai ser a nossa próxima qualificação de padrinhos, mas ela pode entrar no nosso site e se cadastrar lá, ela vai achar, né, quer ser voluntária, apadrinhamento afetivo, e ela pode se cadastrar, então ela vai ser informada quando tiver uma nova qualificação para ser padrinho e madrinha, né, que é o outro programa. Para ser família acolhedora é o mesmo processo, né? Só que para ser família acolhedora. E eu sei que a gente vai ter uma formação no próximo semestre, seja do Instituto, seja dos outros serviços de acolhimento familiar que tem em São Paulo, o ABA, o Pilar, o FUNSAI. Esse é o maior desafio, gente, ter família acolhedora. Captar as famílias, né? Inserir isso aí na nossa cultura, que as pessoas saibam, que divulguem. Então, esse é o nosso maior desafio no momento, assim, né? Então precisa de famílias. Ela vai encontrar agora, que bom que tem alguns serviços em São Paulo, ainda precisa de mais, mas tem alguns para se cadastrar. Então... Que legal. Ó, a Lara, oi Lara, que eu conversei com ela pelo Zap aqui, ó. Mandei um e-mail, quem tiver interesse, para contato@fazendohistoria.org.br para mais informações. Legal. Então, eu trabalho lá no Instituto também. Então, quem tiver mais dúvidas e não deu tempo aqui da gente falar, podem mandar para o Mainstar. Eu peço gentilmente aí para a Júlia me ajudar a responder e a gente depois compartilha com vocês. Né, Júlia? Com certeza. Eu adorei. Parabéns pelo trabalho. Elô, obrigada. Quem tiver... Obrigada pela oportunidade aqui de estar compartilhando. Acho que essas parcerias são super importantes para a gente, né? Seja o Instituto, seja as famílias acolhedoras. Então, eu agradeço também, Aline. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada, brigadão mesmo. E o Fábio se colocou à disposição, que ele é padrinho afetivo, ele pode compartilhar aí com quem tiver interesse. Certo? Se você topar fazer uma live sobre apadrinhamento afetivo. A gente pode fazer uma também sobre esse tema. Sensacional. Vou aproveitar os próximos temas. As lives do Mainstar são sempre às quintas, às 21 horas. Temos alguns temas aí que é de mindfulness, principalmente para as mães surtando na quarentena com os filhos. Então, eu já pedi para minha professora de mindfulness me ajudar. A gente vai falar sobre tipos de parto, cesárea ou parto normal, as diferenças, quando tem que ser um ou quando não dá para ser o outro, enfim. São as próximas lives e um de fissura lábio-palatina, como prevenir, como tratar. Acompanhem na página Mainstar que eu vou divulgando as datas para vocês. Júlia, super obrigada. Elô, obrigada. Então, uma noite maravilhosa para vocês. Parabéns pelo trabalho. E a gente vai se falando, então. E eu vou super divulgar aqui das famílias acolhedoras. Boa, muito obrigada. Vou falar para elas dessas suas próximas lives, que elas também estão aí precisando do mindfulness, eu acho. Exatamente, isso é bom. Até, tchau, gente. Até, tchau.